Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Cossalter aqui. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar do zero como que a gente vai montar um processo de gestão de carteira aí dentro da sua empresa. Então a gente vai falar um pouquinho da estratégia e a gente vai montar aqui junto, organizar a carteira de cliente de uma empresa aqui fictícia. Vamos fazer a importação dentro do nosso CRM, o Pipedrive, e vamos montar os relatórios, tá? Vou te ensinar como organizar tudo isso e como usar o Pipedrive para acompanhar o seu time. E mais que isso, como o seu time vai de fato usar o Pipedrive para fazer uma boa cobertura e gestão de carteira. Vamos lá? Pessoal, tá aqui na tela o que que a gente vai fazer. A gente vai fazer um planejamento de território, tá? Que é um planejamento de uma carteira de clientes. Basicamente, quando a gente vai fazer esse tipo de planejamento comercial, nós podemos ter duas abordagens, né? A gente pode partir de um account plan, ou seja, um planejamento de conta, ou desse planejamento de território. Qual que é a diferença entre os dois? O account plan é uma análise mais detalhada e mais profunda sobre poucas contas mais relevantes, tá? Então, esse é um trabalho que deve ser feito ali com o topo da sua pirâmide. A gente pode falar um pouquinho disso já já. Normalmente, quem faz esse atendimento é aquele vendedor mais sênior, um Key Account Manager, né? O planejamento de território, ele é uma organização geral da carteira de cliente. É para a gente ganhar mais escala e velocidade. E a gente vai fazer ele aqui hoje. Legal? Então, como que a gente vai partir, tá? Olha só, o critério fundamental é a gente categorizar os nossos clientes. Aqui na ActaVox, como sugestão, a gente usa critérios quantitativos e qualitativos, tá? Quais são esses critérios? Então a gente pode levar em consideração o que de efetivamente o seu cliente traz de relevância atualmente para você. Então, em termos de faturamento, volume e margem, ele pode ser efetivamente hoje um cliente A, B, C, D ou E. Tudo bem? Ele também pode ser com base no potencial, a relevância possível, a relevância provável no médio e longo prazo. Ele também pode ser um cliente A, B, C, D ou E, com base no seu potencial de crescimento. Ou seja, hoje ele não representa um grande faturamento para mim, mas daqui 2 anos eu posso sim conseguir dele um grande faturamento. Então eu vou chamar ele de A hoje para a gente chamar mais atenção e colocar mais esforço nessa conta específica. A gente também pode classificar o cliente com base em um fim estratégico. Ou seja, se ele é um influenciador do mercado, talvez faça sentido eu ter ele mais perto de mim, numa carteira, porque ele influencia o meu mercado. Ele pode ter sido uma indicação, ele pode viabilizar rotas logísticas, então ele precisa de um fim estratégico. Eu também poderia chamar ele de A, B, C, D ou E, se ele tiver um fim estratégico relevante para a gente. E o último critério que a gente leva em consideração é o encaixe cultural. Tá? Às vezes é um cliente que é muito fácil de lidar, eles falam a mesma língua da gente, a gente é muito amigo, então a gente chama de A porque ele tem um encaixe cultural. Ou a gente ainda poderia considerar esse fator cultural como certificados, normas ambientais, certificados de segurança. Por exemplo, pode fazer sentido agora a gente fechar mais negócios com clientes que tenha certos certificados dentro do mercado. Então a gente também poderia colocar isso como fator cultural. Legal? Hoje a gente vai fazer numa base de clientes usando uma categorização fria que leva em consideração somente o faturamento ao longo do tempo de cada cliente. Tá bom? A gente já vai ver como isso funciona. Depois, pessoal, a gente vai dentro do nosso CRM montar essa estratégia de aprofundamento, né, de ganho de amplitude e profundidade em cada conta. A gente vai ver como fazer isso dentro do Pipedrive. Então, quando a gente está falando de amplitude, significa eu conhecer mais pessoas dentro das contas mais relevantes. Eu não posso, dentro de um cliente categoria A, só ter um contato lá dentro, né? Se esse contato sair da empresa, como é que fica o nosso relacionamento? Então, a ideia básica é que amplitude é conhecer mais pessoas dentro de cada uma das empresas. E no Pipedrive a gente consegue mapear essas pessoas e separar. Em relação à profundidade, dentro do Pipedrive a gente vai conseguir ver uma linha do tempo
dos contatos que a gente faz com esses clientes. Então, um cliente categoria A gente espera ver mais contatos, o que friamente significaria um relacionamento mais profundo. Então, a gente espera ver mais ligações, mais e-mails, visitas presenciais, videoconferências desses clientes mais relevantes. Então, a gente vai conseguir medir e acompanhar a amplitude e profundidade em cada conta. Certo? Pessoal, indo para a parte 2 agora, vamos um pouco para a prática, né? Então, de onde a gente vai partir? Olha só, a gente vai partir de uma base de clientes fictícia. Então, vamos supor que você exportou aí do seu ERP todo mundo que comprou no último ano, o histórico de clientes aí da sua empresa. Então, o que a gente tem aqui como exemplo? O nome da empresa, o nome de uma ou duas pessoas de contato dentro daquela empresa, o telefone da pessoa e o segmento. Aí, pessoal, a gente tem o faturamento de cada empresa ao longo do tempo, tá? Considerando aqui alguns meses, de janeiro de 2025 a março de 2026. Eu tô com uma base aqui bem pequena, de 30 linhas somente, mas isso aqui, isso funciona para a base que você tiver aí com você, tá bom? O que a gente vai fazer basicamente? Olha só. A gente vai fazer umas continhas simples aqui para chegar na categoria de forma automática. E é isso que a gente está chamando de Pareto. Qual que é a ideia do Pareto, né? Foi um economista italiano. A ideia dele é justamente mostrar quais são, é aquela regra básica, né? Qual que é o 80% dos fatores, desculpa, qual que é o 20% dos fatores que geram 80% dos resultados, né? Então aqui a ideia do Pareto é a gente mostrar quem que é o topo da sua pirâmide e quem que é a base da sua pirâmide, com algumas formulinhas que a gente vai montar junto. Depois disso, a gente vai importar essa base dentro do nosso CRM e lá dentro a gente vai mostrar como vai funcionar essa gestão. Legal? Pessoal, então vamos lá junto comigo aqui. Legal? Soma dos últimos 12 meses. Formulinha bem simples aí para a gente fazer. Vamos pegar aqui o nosso período, fazer a soma, copiar para baixo aqui, tá? Deixa eu fazer um jeito mais rápido aqui. Beleza. Eu criei aqui em cima um faturamento total, que nada mais é que a soma dessa coluna, tá bom? Isso vai ser importante para a gente calcular aqui a proporção de cada faturamento no total. Então, eu simplesmente vou fazer uma divisão aqui do faturamento da soma de 12 meses, dividido ali pela soma total. E aí eu vou travar essa célula aqui em cima. Legal? Então ele vai me dar a proporção. Qual que é a ideia desse Pareto acumulado, né? Eu ir acumulando essa proporção para que a gente possa entender quais são os clientes que mais representam dentro do nosso faturamento. Legal? Então, basicamente, a primeira célula eu vou copiar com o igual. A segunda célula eu vou fazer igual à célula da esquerda mais a célula de cima. Ou seja, eu vou acumular o resultado. Legal? Então, em 2 clientes eu já tenho quase 7% do faturamento da minha empresa nos últimos 12 meses. Certo? Então, essa é uma organização que, embora simples, ela faz muita diferença, tá? E é aqui que a gente começa a entender. Opa, deu um negócio errado aqui. É aqui que a gente começa a entender os principais critérios para a gente alocar recursos em mais em uma conta ou mais em outras, tá? Então aqui está o nosso Pareto acumulado, né? A gente consegue ver aqui que isso me diz que, olha só, em 8 clientes eu acumulo praticamente 50% de todo o faturamento da minha empresa. Tá com 8 clientes, tá? Então eu não posso, né? Não poderia perder esses 8 clientes. Agora a gente vai fazer a nossa categoria com base nesse Pareto acumulado. Olha só, eu montei essa tabelinha aqui do lado para a gente conseguir usar alguns parâmetros, tá? Que você pode mudar. Essas células amarelas aqui são parâmetros que a gente pode mudar para trazer outros resultados aqui para a categoria, tá bom? Então, assim, qual que é a ideia? Quando o faturamento acumulado aqui do Pareto, né, chegar em até 50%, eu vou chamar ele de A. Legal?
porque ele acumula aqui até 50%. Se ele tiver de 50 a 75, ou seja, aqui, ó, maior que 50 até 75, ele vai ser B, tá bom? E assim sucessivamente, até a gente trazer o 100%, que é o que está acumulado lá no fim da nossa carteira de clientes. Legal? Então aqui, basicamente, a gente vai fazer assim, né? Vou fazer uma condicional. Se essa célula aqui, o valor dessa célula, for menor que essa, e aí a gente vai travar isso aqui. Se o valor for verdadeiro, eu vou trazer A. Se o valor for falso, eu vou puxar outra fórmula C e repetir. Tá, se falso, se esse valor for menor do que esse 75% aqui, e aí eu vou travar, vou trazer o B. Agora, se esse valor for menor que os 95% aqui, vamos travar. Eu vou trazer o C, travar também. Se esse valor for menor do que esse aqui, vamos lá, já entendeu qual que é o raciocínio, né? Então a gente vai travando as células. Se esse valor for menor do que esse aqui, eu vou trazer a categoria E. Beleza, pessoal, consegui terminar a fórmula aqui. Olha só. Então essa é a lógica, tá? E aí, é só arrastar para baixo, claro. E o legal disso daqui, ó, deu um falso aqui, mas é só a gente colocar pronto, que é um D. Então vamos lá, pessoal, olha só. Ele tá me falando aqui, ó, que até os 50% é categoria A, né? Ó, passou de 50% já vira B. E é o que a gente definiu aqui. Então se eu mudar esses parâmetros, ele vai encurtar a minha pirâmide, ó. Agora ele considera até 30% somente. Legal? E depois ele corrige para B. Então isso daqui é para você brincar um pouquinho aí e adaptar na sua regra de negócio. Legal? Então essa é uma categorização fria. Normalmente a gente faz isso para começar. E depois aqueles critérios qualitativos, a gente vai, junto com os vendedores, né? Vai colocando, vai atualizando já dentro do CRM.